Bom, pessoal, estamos aqui hoje com o Santos Dumont. Não é o inventor do avião, mas é o cara que está por trás aí, junto com o Kiki Grangeiro, que está aqui do lado. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele também, coordenando a carreira do Guto Miguel. Dumont, primeiramente, obrigado por receber a gente. Te agradecer pessoalmente por todo o apoio que você dá ao Brasil no tênis. Você e o Kiki, vocês são nota bilhão, assim, ajudando a gente a cobrir as viagens do Guto, os torneios dele. Enfim, obrigado por tudo e por ceder um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. Primeiramente, obrigado por nos receber aí, né? Eu e o Kiki, a gente tá fazendo esse trabalho com o Guto e sempre que puder a gente tá sempre podendo alimentar todos os amigos, todo mundo que difunde o tênis no Brasil, né? Acho que isso aí é obrigação nossa. E aí, bom, pra gente começar, já que a gente vai falar de tênis, vamos falar um pouquinho de como você começa. Por que tênis? Bom, eu sou de Araxá, Minas Gerais, jogador de futebol, moleque de rua, diga assim, a gente fazia tudo na rua, né? E comecei a jogar tênis, um amigo meu, porque um amigo meu ia fazer aula, né? E, pô, vamos lá ver e tal. Eu fui lá ver um dia, achei legal demais, porque tinha um caixote assim, onde colocava o material, e era aquelas 6 bolas que vinha num papel celofane dentro de uma caixa de papelão, aquilo ali, sabe, uma raquete de madeira. Eu achei aquilo muito legal, muito, sei lá, muito diferente. Chamou a atenção, sabe? Falei, que negócio chique, que negócio bonito. E assim, comecei a jogar ali com eles, era um grupo, a gente tinha um professor lá muito legal, um cara que, Rubens Valtecides Alves, que ele era um advogado que dava aula de tênis, e ajudava a gente, começou com um projetinho, pô, e foi dando, montou uma turminha legal, a gente tinha só 2 quadras ali, e ali começou tudo, dali fui fazer uma clínica em Brasília, de tênis, e meu pai falou, ó, você gosta? Gosta. Então os caras me convidaram para morar lá, fui jogar meu primeiro brasileiro. Isso, meu primeiro brasileiro em Brasília, eu morei em Brasília. Eu jogava brasileiro desde de menino. E lá fiquei, fui morar lá para 13 para 14 anos. Morava na academia, depois fiquei lá uns anos em Brasília, aí ficou ruim, depois eu mudei para Ribeirão Preto, com o Betão Jabali, que tinha um treinamento legal ali junto com Jorge Cano, o irmão do Ricardo Cano, que jogava, argentino. Depois fui para São Paulo, onde eu treinei com o Biano, Otaviano, com o Cidinho, né, treinei primeiro no Paineiras com o Otaviano, depois no último ano eu treinei com o Cidinho. E aí tive uma carreira legal, jogava entre os melhores do Brasil, finais de brasileiro, ganhei torneio internacional, que era um torneio bom na época, que era o Cockball, ganhei torneio de dupla com o Jaime Sims, e foi isso. E a gente foi jogando, eu tinha muito talento, mas eu era meio rebelde, ia mais pra farra, não treinava tanto, se treinar eu treinava, mas não achava um ponto de equilíbrio, né. E aí acabei machucando, né, por acho que negligência, e acabei parando de jogar com 17 para 18 anos. E ali eu já comecei a ver que não dava e comecei a dar aula para me sustentar, né. E aí segui a carreira, arrumei uma namorada em Belo Horizonte, fui para lá dar aula lá, e aí comecei uma equipe, vi que aquilo que eu amava, gostava, e segui com essa pegada. Eu fui técnico do Minas, aí montaram uma equipe no Minas, aí era eu, Neneco, né, e foi muito bom, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Eu não queria, porque eu era muito jovem, e ele ganhava mais que eu não aceitava. Falei, não, bobeira minha, né, infantilidade, mas assim, foi um cara que eu aprendi muito. E a gente fez uma equipe no Minas, assim, que foi, era André Sá, Daniel Melo, Marcos Leite, Pedro Braga, eram muitos jogadores bons. Só tenista fraco, né? Só tenista fraco, só tenista ali, a gente montou uma baita equipe. Aí, com esse passar do tempo, eu arrumei o meu braço, eu fiz uma cirurgia, tentei querer voltar a jogar, sonhei, e parei, larguei o Minas, aí passou uns 6 meses, aí eu fui para Brasília de volta, me convidaram, e aí tô lá, já tem 37 anos de volta, 36. Nunca mais foi embora de Brasília? Nunca mais. Aí eu montei a Dumont Tênis, uma escola dentro do Yacht Clube de Brasília, que é minha casa diária. Lá eu casei, tenho 2 filhos, tive 2 filhos, né? Um faleceu, Pedro Dumont, jogou também, jogou bem, e eu já tenho a Rafaela e minha esposa, a Luciana. E assim, a tua visão de montar essa academia, foi algo que você queria desde o início, alto rendimento? Ou, vamos social, vamos estruturar e ver onde é que chega? Sem estrutura nenhuma, foi sem planejamento nenhum, foi acontecendo. Foi de repente? Foi acontecendo, fui treinar ali, só que só treinamento eu não conseguia, eu tinha que dar umas aulas. Aí eu dava aula e me amarro no social, porque meus amigos, a maioria tá ali, entendeu? Então pra mim aquilo ali é uma lavagem cerebral muito bom, me amarro, todo mundo que sabe que faz aula, fez aula comigo sabe. E a escola foi crescendo, a gente foi montando, foi ter resultado, e aí foi uma história que foi sendo contada, e está sendo contada até hoje, né? Tive uma época que eu tive uma academia chamada Vila do Tênis, em Brasília, junto com o Sérgio Preia, né, Sacha e Ricardinho, e aí a gente montou, deu certo durante 8 anos, 7 anos, mas eu estava numa pegada de viajar muito, não acabou dando muito certo depois, mas foi sucesso no período. E agora a gente tá nessa aí de trabalhar junto aí, trabalhar no iate, a gente está hoje, eu tenho outras unidades, mas é só parte social.
E agora... No iate fica o alto O rendimento. iate fica com alto rendimento. E agora a gente está com planejamento aí de construir uma coisa para alto rendimento só. E é isso. E como que a tua história se cruza com o Guto? Então, o Guto, eu conheci o pai do Guto, o Guto tinha 13 para 14 anos. A gente estava no Banana Ball, ali eu bati o primeiro papo com ele, depois a gente conheceu, mas nunca falamos de dar treino para ele. Uhum. E só falando mesmo de jogo e tal. E aí, enquanto eu conversei com ele também em Brasília, num CBI que teve. E nesse meio tempo, o Kiki foi para um circuito centro-oeste e lá trocou uma ideia com o pai dele e veio essa ideia de trazê-lo para fazer uns treinos lá, para ver se gostava e tal. E veio, deu certo, ele gostou. E aí o pai veio conversar com a gente. Conversei com ele, tive uma reunião com ele, com a família, com o Guto. E da partir daí, veio. E aí o pai dele ficava em Goiânia, o Guto todo final de semana ia para Goiânia. Tem um casal de amigos nossos que recebeu ele em casa, né? Maíla e Ruiter. Uhum. E que os meninos treinavam comigo. E aí aconteceu que o pai dele acabou vindo para Brasília, mudou e hoje já tá lá. E assim a história nossa começou. Pô, legal, legal. E você e o Kiki estão juntos há quanto tempo trabalhando nessa jornada aí? Desde que ele voltou dos Estados Unidos, quanto tempo? Vai fazer uns 7 anos. 7 anos que o Kiki veio, voltou, né? O Kiki já tinha treinado comigo uma época lá, sempre fui muito parceiro do pai dele. Uhum. O pai dele era coach. E aí é isso, aí ele veio, desde que ele começou comigo, a gente tá lá e fazendo um trabalho. Tá, e é isso. E assim, bom, você falou que o Guto foi pra treinar, tá com 16, agora foi treinar com vocês por 14 anos. 13 pra 14. 13 pra 14. Como que tá sendo essa experiência? Assim, você já tinha pego algum tenista tão jovem assim pra construir ou... Todos os atletas que eu tive até hoje, de top, a gente pegou do zero e fomos até o final ali. Sim. Mas o problema é que muitas vezes Brasília, a cultura de tenística é ruim, as pessoas não acreditam que a gente possa fazer, aí manda para outros centros achando que vão fazer mágica, mas não é essa magia, a magia é outra, né? Uhum. Na verdade é o trabalho, na verdade é acreditar no processo. E muitas pessoas não acreditavam e jogavam os meninos para jogar em outro lugar. Então nunca tivemos a chance de fazer o que eu estou fazendo, que nós estamos fazendo. Então hoje eu, assim, com o pai do Guto, a gente fala sempre, a gente conversa sempre sobre isso. O processo está acontecendo, quem não respeitar não tem como, porque está acontecendo só coisas positivas sempre. E eu sei que uma hora vai empacar, porque vai chegar num nível altíssimo, que vai estar ali, vai ter semana boa, semana ruim, profissional é isso, né? E a gente está tranquilo em relação a isso, vamos trabalhar, seguindo trabalhando, porque eu sei que nós temos muita coisa ainda, e eu acredito muito na gente, entendeu? Muito, nós temos condições tranquilas de ajudar ele a chegar no topo, onde ele quer chegar. O que vocês estão aonde vocês estão levando ele, já não isso daí não resta dúvida. Sim. Então, de que realmente vocês têm plena condição disso. Exato. E aí uma coisa que me levantou, você falou que você era um cara muito rebelde quando mais jovem, e conversando com o Marcelo Prata, o preparador físico, ele também trouxe um pouco dessa história, falou que ele cometeu os erros dele e tudo, e ele tenta sempre passar pro Guto essa sabedoria dos erros que ele cometeu e tal. Exato. Você também faz isso? Como que é essa construção? Porque o Marcelo falou que vocês trabalham numa sinergia muito grande, né? Sim. Um entendendo onde termina o seu trabalho, onde começa o trabalho do outro, e procurando sempre entender o que o outro tá fazendo. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa... Então, o Marcelo, eu conheço ele há muito tempo, já foi até meu personal, e acontece que o Marcelo começou tem 6 meses, tá com a gente. Sim. Lá atrás era para ser o nosso preparador físico, aí ele não podia, porque ele tem um monte de coisa, aí agora ele entrou na equipe, então a gente tem essa energia com todo mundo ali, o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo, é tudo a gente fala a mesma língua, é bem legal isso aí, a gente se dá muito bem. Uhum. Então eu acho que isso aí ajuda, então assim, é o que eu falo pro Guto muitas vezes eu falo, Guto, não vai por aqui porque eu errei. Então eu me tornei técnico muito em função disso, sabe, porque eu sei onde que a gente erra, onde eu como jogador talentoso que eu era, o tanto que eu errei. Então eu tento passar sempre para meus atletas isso. E o quanto que esses erros te custaram, né? Exatamente, eu tô sendo técnico hoje, eu poderia ser jogador. Uhum. Né? Era jogador nível alto, podia jogar, era muito bom, habilidoso, só que não era organizado, porque o jogador, se não for organizado, que adianta o Guto ter potência, mas não tem físico. Que adianta o Guto ter talentoso, mas não ter cabeça boa. Então é um monte de conjunto de coisas, e depois vem o exterior. Esse é o pior. O Guto, onde ele tá, o exterior que tá por fora ali, tem que tomar muito cuidado. Então a gente blinda ele ao máximo para ele, né? Porque ele é bom, hoje é um destaque no tênis juvenil, mundial, bonitinho, ele se acha jogador, a menina começa a dar mole. Aí se deixar, então assim, daí a mãe vem, dá dura na gente, e a gente segura. Mas eu já segurava antes da mãe dar dura, entendeu? Sim, claro, porque claro. ou ele joga tênis ou ele vai fazer isso. Sim. Então a gente tem que... Mas ele é de boa e ele respeita, ele é respeitoso. É isso que eu ia perguntar, como que é, porque assim, todo mundo gosta desse oba-oba, dessa, né, ainda mais aqui Rio de Janeiro, verão, carnaval, assédio, Austrália, né, o moleque chega lá em alta e tal. Como que é a recepção dele quando você chega e fala, Guto, pô, cara, assim,
chama muita atenção, mas cuidado aqui onde você tá indo, cuidado com quem você se A gente envolve. é numa boa ali, a gente fala, ele fica doido muitas vezes, mas agora vai ficando mais velho, vai ficando mais, né, já sabe mais aonde ele pode pisar e não, e assim, ele tem esse jeito dele ali e tal, mas ele não tem nada de marrento igual muita gente acha que ele não é. Não, Ele é assim, mas muitos aí ficam falando, mesmo? O Guto é fera, moleque do bem, moleque, sabe, só que ele tem um gênio forte, quando ele vê que uma pessoa pisou lá, ele literalmente exclui. Entendeu? Então essa pessoa pode estar achando que ele é marrento, mas excluiu porque sabe que falou mal dele ou alguma coisa assim. Mas ele é tranquilo em relação a isso e ele absorve bem o que a gente tá falando. Legal. Mas não é assim não, de vez em quando ele não absorve não, tá? De vez em quando tem que dar uma puxada de De vez em orelha. quando ele finge que não escuta, tá? E aí ele vai fazendo as coisas ali, daí ele vê que ele errou, ele volta pro pianinho. Mas é isso, acho que é um processo, esse processo tá sendo muito legal. E pra você, assim, você falou que entende onde você errou, passa pra ele aceita. O Marcelo traz o ponto dele agora nesses últimos 6 meses, o Kiki que tá com ele, com o Guto também desde o início. O quão gratificante é pra você entendendo que você, posso dizer, perdeu lá atrás? O quão gratificante é pra você construir essa pessoa que é o Guto? Cara, eu nunca coloco perder, nunca coloco derrota. É por isso que eu perguntei a palavra. Sempre cabeça erguida. Não, eu falo da sua carreira, no Sim, caso. Sim, né? tá. E eu não é perder, eu desfrutei. Eu desfrutei de tudo que eu fiz. Você fala, você se arrepende de ter feito aquilo? Eu não me arrependo. Porque naquele momento eu não me arrependi. Eu poderia ter feito melhor. Então, hoje as pessoas que estão aí no circuito da minha época, que foi o Jaime, o Cins, Otávio Della, Fábio Subeberg, da Faberg, a gente troca, assim, eles sabem que eu jogava legal ali, eu falo assim, eu não me arrependo. Entendeu? Hoje eu tô desfrutando uma coisa que é o que eu gosto, eu amo tênis. Então, pra mim é o que basta. Então, assim, vendo lá atrás eu errei, pô, se eu tô ajudando as pessoas aqui hoje a não errar, pra mim já é muito legal. Acho que é por aí. Que legal, cara. E bom, o que a gente pode esperar de Santos Dumont dos próximos passos? Os próximos passos é continuar fazendo o que eu já tô fazendo, me doando, me dedicando, fazendo o meu melhor, aprendendo, todo dia eu aprendo alguma coisa nova, me doando aí pra carreira não só do Guto, como pra minha escola, pra Dumont Tênis em Brasília, né, que a gente tem uma equipe muito forte de juvenis, de professores, de aluno social, então vou continuar trabalhando em prol do tênis, que é o que eu amo, entendeu? Sem muito mimimi, fazendo o que a gente tem que fazer, que é trabalho. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. É, Muricy Ramalho? Menos. Bom, Dumont, muito obrigado novamente. Bom, Valeu. Boa sorte, muito sucesso para tudo que você inventar para sua carreira aí. Santos Dumont vai inventar mais.